Então, voltando aqui, o que é a radioterapia, né? Então, a radioterapia se baseia no emprego da radiação para tratamento, utilizando vários tipos de energia, que podem atingir o local dos tumores ou áreas do corpo onde se alojam as enfermidades, com a finalidade de destruir as células, tá? Então, um ponto interessante aqui, que a gente fala assim de vários tipos de energia. Quando fala vários tipos de energia, né? Então, a energia da radioterapia hoje, vocês vão ver, a gente tinha inclusive foi um acidente de Goiânia, né? Era um aparelho de radioterapia que usava radiação gama, né? Já é solicitado pela SANEM a substituição deles pelos novos, que a gente chama de acelerador linear. Então, o acelerador linear usa raio-x, o mesmo processo da formação da imagem, só que mais potente, né? Os elétrons sendo acelerados. Então, por esse motivo, nós conseguimos extrair vários tipos de energia, tá? Então, enquanto no raio-x a gente chama de kV, na radioterapia nós chamamos de MV, ou seja, 1000 vezes mais potentes, né? Então, no mínimo, né? Então, nós temos energias ali de 3, 6, 12 e 15 MeVs, né? Também podemos usar somente os elétrons para fazer determinados tipos de tratamento que nós vamos estar vendo aí quando ocorrer da aula. Por isso que nesse conceito, ele fala em vários tipos de energia, tá bom? A gente vai ver aí que essa parte da finalidade de destruir células é aqueles efeitos da radiação, lembra? Estocástico, determinístico, tardio, imediato, hereditário, né? Então, a radioterapia, ela usa o efeito determinístico, ou seja, aquele que não existe limite de dose, que existe limite de dose no caso, né? Então, ou seja, quando a energia é muito alta, que vai e destrói as células. Então, é o efeito determinístico. Então, de modo, digamos, leigo, resumido e básico, a radioterapia funciona assim: terapia com radiação ionizante, vai ocorrer irradiação, e aí nós temos o efeito biológico, que é matar as células. Este efeito biológico é o efeito determinístico, né? Então, é assim que funciona. Primeiro, a gente tem que ter uma terapia com radiação ionizante, que no caso, os mais modernos são os raios-x. Depois, a gente vai irradiar aquela área que tem um tumor. E por último, a gente vai ter os efeitos biológicos, que vai ser matar as células. Aqui nessa parte a gente faz a diferença, né, entre as áreas da radiologia, né? Então a gente tem ali, ó, raio-x, utiliza radiação ionizante para adquirir imagens dos ossos, né? Então, quando se é um raio-x, é possível refazer exame. A tomografia utiliza o raio-x, que são captados por detectores, podendo assim obter imagens tridimensionais. Ressonância magnética utiliza ondas de radiofrequência para se ter imagens bem detalhadas do corpo humano. Não utiliza radiação ionizante porque usa radiofrequência. Então, o risco aos pacientes, né, dessas áreas, então os riscos relacionados à tomografia, ressonância magnética e raio-x estão relacionados ao contraste utilizado nestes exames e à exposição à radiação, né? Então, o que quer dizer isso? Quer dizer o quê? Que você pode ver que quando fala assim morte na radiologia, geralmente isso é o contraste que foi mal administrado, ou mal armazenado, ou com um prazo de validade, né? Então, são as únicas situações que nós vemos de morte dentro do radiodiagnóstico. Quando a gente fala radioterapia, eles estão relacionados ao tratamento, né? Como a radiação, né? Está escrito aí, né? Estão relacionados ao tratamento. E como a radiação é centenas de vezes mais forte, um erro do técnico pode significar efeitos colaterais inesperados e até a morte do paciente. Tá? Então, essa aí é a principal diferença entre o radiodiagnóstico e a radioterapia. Tá? Os tipos de radioterapia, né? Nós vamos bater muito forte na radioterapia 3D aqui nessa aula, porque é o que a gente vai trabalhar, é a mais moderna, e a gente nunca chegou a ter 2D, né, aqui no estado. No Amazonas para baixo tem o 2D, né, mas estão se tornando cada vez mais, como é que pode dizer, raros, né, por causa da resolução, da substituição desses equipamentos, tá? Então, a radioterapia 2D,
A diferença básica entre eles é que utiliza raio-x para o planejamento, a 2D, né? Então, a básica, né? A gente vai ver várias diferenças, mas a básica que a gente tem é que a gente usa o raio-x para planejar. Então, ou seja, por isso que é 2D, porque o raio-x a gente vê em AP e perfil, né? Duas dimensões. Então, a gente bate um AP e um perfil e dessa imagem a gente tem a noção, né? Não é com certa precisão, é uma noção da onde estão os tumores e as células malignas. Já na radioterapia 3D, ela utiliza tomografia associada à ressonância e o PET-CT para o planejamento, tá? Então, o PET-CT, né, nós iremos ver na medicina nuclear, é uma tomografia, é um aparelho que são praticamente dois tomógrafos juntos, né? Só que o primeiro você faz a tomografia normal e o segundo, né, o paciente vai estar com radiação dentro do corpo. Esse aparelho puxa essa radiação, né? E aí funde fazendo uma imagem que pode ser avermelhada, azulada, amarelada, dependendo de como o médico gosta de ver a imagem, tá? A gente vai ver mais sobre ela na medicina nuclear, tá bom? Um técnico em radioterapia, ele tem que ter esses conhecimentos aí, tá? Então, fisioterapia, farmácia, enfermagem, medicina, radiologia, obviamente, física, dosimetria, psicologia e nutrição, tá? Então, o que é que isso quer dizer, né? Então, vamos dar exemplo aqui, vamos esmiuçar cada parte dessa. Então, a fisioterapia, né, lembrando que a gente vai tratar, em algumas situações, pacientes que vêm operados. Exemplo, os cânceres de mama, tem paciente que já vem com a mastectomia, né? Ou unilateral ou bilateral, né? Às vezes é só um lado, às vezes são os dois, tá? Então, não deixa de ser uma mutilação, né? Visto que o músculo, né, da mama, né, que as mulheres têm, vem aqui debaixo da axila, né? Os homens também, né? Só que quando precisa retirar, retira tudo, né? Então, o movimento do braço fica delimitado, fica bem limitado, aliás. E o posicionamento, como a gente vai ver mais para frente, precisa que esse paciente esteja com o braço levantado na altura da cabeça, tá? Mais ou menos como se estivesse coçando a nuca, tá bom? Então, o que ocorre é, se o paciente não tiver conseguindo levantar esses braços durante os primeiros dias da radioterapia, porque a radioterapia começa no planejamento, né? Então, a gente vai ver isso aí, o que que é depois, tá? Então, a gente precisa estar passando alguns tipos de exercícios para esse paciente estar fazendo. Farmácia, existem certos casos que o paciente vai estar com feridas devido à radiação, né? Como eu falo para vocês, aqui a gente vê o efeito da radiação. Às vezes, no terceiro dia, a gente já consegue enxergar esse efeito da radiação, tá? E às vezes a gente tem que indicar algumas medicações que eles possam passar para aliviar aquela queimadura que sente na pele, tá? Enfermagem, em alguns casos a gente vai ter que realmente fazer curativo, alguns casos ter noção de algumas coisas, né, para tratar nossos pacientes. Medicina, porque nós temos que entender pelo menos um pouco do que é o câncer, né? E a gente não fala muito sobre ele aqui, né, nessa matéria, né? Porque existem vários tipos de câncer, né? Centenas, milhares, quase milhares, né? Então a gente tem que ter um pouco de domínio da medicina, anatomia, né? Inclusive na tomografia, quando a gente for fazer, a gente tem que fazer a tomografia da radioterapia é diferente da tomografia convencional, né? Então, quando for a parte do planejamento, vocês vão ver isso daí. Então a gente precisa ter um certo domínio da medicina, tá? Radiologia, obviamente, porque vem a parte das radiações, vem a parte da radioproteção, vem a parte do posicionamento, isso aí é radiologia, né? Obviamente. Física, né? Porque vocês sabem que toda a radioterapia é uma ciência, né? Quando vocês começarem a ter, vocês vão ver que tudo, às vezes a gente tem cálculo, tem que somar, tem que fazer um monte de coisa, né? Então a gente precisa disso. Dosimetria, que é uma parte essencial da radioterapia, vocês vão ver, né? Dosimetria, como eu falei para vocês nos encontros presenciais, a dosimetria é uma área que está crescendo muito, não só na radioterapia, mas na radiologia diagnóstica, tá? Psicologia, nós vamos tratar com pacientes delimitados, alguns vão chorar os seus problemas, suas ansiedades,
seus anseios, seus receios, seus medos, tá? É comum o paciente querer se abrir com a gente, tá? E a gente não pode simplesmente fingir que não está escutando, não pode fingir que não está ligando, tá? Nós temos que ter cabeça livre para entender e consolar nossos pacientes. Por isso que eu falo que radioterapia não é para quem quer, é para quem gosta, para quem tem afinidade, tá? E por último, a nutrição. A gente vai ver que o paciente tem que ficar na média de peso, ali, no máximo 2 quilos para cima ou para mais. Senão, vocês vão ver como funciona a, a radioterapia. Você pode dar né, sair do local do planejamento e do tratamento, tá bom?